Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online Minovica. O culto da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade merecida de estarmos unidos e reunidos no Teu nome para te cultuar. Te pedimos, ó Deus, toma, Senhor Deus, o Teu lugar em nossas vidas. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz. E mais do que ouvir a Tua voz, atender ao Teu chamado. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sim, Deus, Tu és soberano. Absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Louvado seja o nosso Deus. Tu és tremendo, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor, por esse momento, ó Deus, de adoração, ó Deus, de estarmos tão somente, ó Deus, preparados para ouvir a Tua mensagem. Toma, Deus, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus nesta tarde. Esta noite, né, já está bem escuro. E antes de compartilharmos da palavra do Senhor, queremos aqui anunciar a nossa agenda para esta semana. Estaremos aí durante a semana fazendo a nossa oração através do Acorda Brasil, o nosso trabalho diário de oração, o nosso parceiro diário de oração, Acorda Brasil, aqui no Facebook de segunda a sexta-feira às 8 horas, orando pelo Brasil, pelos brasileiros, por nossas vidas, por nossas famílias, por nossas igrejas, por nossas lideranças governamentais, eclesiásticas e por tudo mais que é pertinente às nossas vidas. Se você gosta de orar, quer ter restituído este momento de intimidade com Deus, fique à vontade para participar. A pretensão do Acorda Brasil é tão somente que todos tenham a oportunidade de ter restituído em sua vida esse momento íntimo na presença do Senhor. Pois nós aprendemos que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Se você assim também concorda, você é meu principal convidado, de segunda a sexta aqui no Facebook, às 8 horas da manhã. Aleluia! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e abençoados. Quero também lembrar que às sextas-feiras, no Acorda Brasil, nós estamos orando especificamente pelas famílias. Às sextas-feiras, 8 horas, dentro da nossa oração do Acorda Brasil, nós tiramos esse dia e dedicamos este dia às orações para a nossa família, para todas as petições referentes à família. Se você gosta,
fique à vontade. Quer se levantar como um sacerdote do seu lar? Represente sua família na nossa sexta-feira de oração pelas famílias. Louvado seja Deus. Eu quero agora aqui compartilhar de uma palavra, dar sequência ao compartilhamento de uma palavra que nós vimos inicialmente por esta manhã. É um assunto, agora sim, voltado à autoridade, um assunto um pouco pesado, um assunto denso, um assunto muito extenso, sim, mas eu peguei apenas a parte inicial para que a gente possa entender, absorver e, mais do que isso, praticar em nossas vidas. Então eu quero continuar com o texto que li nesta manhã, que está em Mateus 21, versos 23 ao 27. Muito boa noite, minha irmã Helena Batista. Mais uma vez eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Obrigado mais uma vez por poder aqui compartilhar desta oportunidade de partirmos mais um pedaço de pão da palavra de Deus e poder aprender um pouco mais e colocar ainda esta palavra como prática diária. E isso é para todos quantos assim desejarem. Se você que está assistindo, mas não se identifica, fique à vontade para participar. Eu quero tão somente abençoar a sua vida, a vida da sua família. Lembrando que nós estamos aqui ainda de forma online, tá? O culto Minovica ainda não é presencial. Tenho pessoas que estão me ajudando, estão aqui, elas me dão esse suporte, mas eu ainda não posso abrir para que as pessoas possam vir frequentar. É desejo meu, mas eu espero no Senhor. É Ele quem manda os recursos, é Ele quem direciona as pessoas para ajudar neste ministério. Porque deste altar você não vai ouvir nenhuma campanha, nenhum pedido para que ajude nisso ou naquilo. Se a obra é do Senhor, é Ele quem sustenta. Internet, luz, água, isso é por conta da igreja. Isso não tem que ser colocado nas costas dos membros. Isso é parte que se refere ao pastor, que é responsável pela igreja. Então eu aqui não vou botar nome de Pix, ou seja, qualquer coisa. Não. É o Senhor quem sustenta, pois Ele que é o dono desta obra. Amém? Vamos então aí voltando aqui ao que interessa, que é o compartilhamento da palavra do Senhor. Mateus 21, do verso 23 ao verso 27. Louvado seja Deus. Vocês vão ouvir de repente no fundo um som assim que não tem nada a ver com a igreja, mas é porque nós temos uns vizinhos aí que eles gostam de colocar um som um pouco mais alto, mas nós tão somente oramos e esperamos no Senhor que a conscientização chegue até as suas vidas também. Vamos lá. Mateus capítulo 21, versos de 23 ao 27, eu leio assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus:
Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por mais esta oportunidade de compartilharmos o entendimento da Tua Palavra. Abra, Senhor Deus, os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, para que possamos entender a proposta do Senhor às nossas vidas, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. E a minha oração é a mesma que eu tenho feito aqui deste lugar. É o que eu tenho feito deste altar. Fala, Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, minha irmã Helena Batista. Corretamente, Mateus 21, de 23 ao 27. Esse é o nosso texto base. Estamos aqui mais uma vez aqui para compartilhar desta palavra do Senhor e compreender esta proposta que o Senhor tem para as nossas vidas neste assunto. Agora sim, destaco autoridade. Quero falar sobre autoridade. A autoridade, como disse antes, é um assunto muito extenso, pesado, é um assunto denso. Mas vamos falar das coisas mais básicas no conceito de autoridade. É básico, mas são ensinamentos que são desconsiderados, e veremos com as atitudes que é muito comum dentro da casa do Senhor. O assunto autoridade é um assunto que precisa ser considerado dentro da casa de Deus. Conforme compartilhamos nesta manhã em nosso primeiro culto, nós vimos como as lideranças religiosas daquele tempo estavam preocupados com os feitos do nosso Senhor Jesus. E isso eu digo respeito não tão somente ao fato dele estar ali naquele momento ensinando a palavra, quando no próprio verso 23 deste capítulo 21 de Mateus diz que ele já está ensinando. E então ali eles interrompem. Sim, o Senhor Jesus está no templo ensinando, eles entram e interrompem o estudo, eles interrompem o compartilhar, o ensino de Jesus naquele momento. Eles não reconheciam a autoridade de Jesus para fazer o que eles estavam fazendo, para fazer o que Jesus estava fazendo. Então eles queriam, conforme diz a palavra, e nós aprendemos, as lideranças religiosas questionaram Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Pois, humanamente falando, eles faziam parte do Sinédrio, que era justamente aqueles que regiam a lei no sentido espiritual dos judeus. Eles que colocavam os judeus ali em linha em relação ao governo, às autoridades de Roma. Então, o Sinédrio, representado por estes que faziam parte justamente dos que foram abordar Jesus, que foram questionar, que eram aqueles que se apresentavam como lideranças, como quem conhecia muito da palavra. Então eles indagam ao Senhor Jesus, e tendo em mente pegar o Senhor Jesus na resposta mais óbvia, porque o Senhor Jesus estaria propenso e de fato responderia que foi conferido de autoridade por Deus. O Senhor Jesus não iria mentir, ele falaria isso certamente. Entretanto, a palavra de Deus, quando nós aprendemos, fica fácil entender quando o Senhor Jesus diz que vai responder se eles respondessem antes uma pergunta que Jesus fez a eles. Então isso era algo muito comum entre os rabinos. Isso era uma prática dos rabinos, daqueles que tinham conhecimento da palavra. Eles eram questionados, mas então eles lançavam um desafio. Olha, eu vou te responder, mas você tem que me responder isso, isso e isso. Isso era normal entre eles. Tanto é que quando o Senhor Jesus lança esse desafio numa pergunta para eles, eles entendem e aí sim respeitam a condição de rabino que Jesus estava apresentando naquele momento. E aí o Senhor Jesus faz esta pergunta
referente ao batismo de João, uma pergunta que, como eu disse nesta manhã, básica, tanto no catolicismo, quando a gente fazia lá como é que fala? O seminário, o catecismo na Igreja Católica, a gente fazia o catecismo e a gente sabia a respeito do batismo, tanto quanto também nas igrejas que ensinam aos novos o seminário teológico, a coisa básica, para que as pessoas possam entender as coisas quando estão entrando. Então, quer dizer, era uma pergunta básica, onde todos poderiam responder. Qualquer um novo na fé teria condições de responder. E ele faz essa pergunta tão assim, que os próprios doutores da lei, por estarem justamente envolvidos, posso assim dizer, com o governo de Roma, eles estavam tão assim corrompidos no seu caráter espiritual, porque eles falam, se falar que é de Deus, eles permitiram que João Batista fosse morto. Não defenderam João Batista. Permitiu que ele fosse decapitado. E eu quero pedir perdão pela minha falha nesta manhã, que eu disse João Batista e acabei colocando João Batista como apóstolo. Não, João Batista. João apóstolo, filho do trovão, é outro. Amém? Então é isso. Nem filho do trovão, pelo amor de Deus. João Batista é um. O apóstolo João, o apóstolo mais amado, isso, é outro. Então não eu errei pela manhã. Então, eles permitiram que João Batista, primo de Jesus, fosse morto. E o que aconteceu? Eles não poderiam responder que era de Deus. Mas se responde que é dos homens, aí eles teriam que temer o povo, porque o povo considerava João Batista um profeta, e de fato era um profeta. Então, esta pergunta que o Senhor fazia aos líderes que os questionavam, era justamente para que ele pudesse ali usar desse método para saber o que eles falariam. Se eles falam de fato a verdade, o Senhor Jesus usaria da verdade. O Senhor, então, estaria obrigado. Amém, minha irmã? Acontece. A gente erra, mas a gente tem que saber reconhecer também. Então, e é por isso que eu procuro sempre ter um roteiro aqui para eu seguir, a hora que alguma coisa escapa. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele faz um desafio esperando verdade do lado de lá, verdade do lado de lá, verdade do lado de cá. Mas aí não houve sinceridade lá, não que faltou sinceridade aqui. O método rabino foi utilizado. Se respondesse, teria resposta. Se não respondeu, não tem resposta. Isso era um método rabino. Era uma coisa normal, natural. O Senhor Jesus não fugiu da pergunta. Ele se utilizou do método. Ele não abriu mão. Então ele não de maneira alguma respondeu também com que autoridade ele fazia tais coisas. E os líderes religiosos, eles não souberam responder porque estavam implicados em suas atitudes com as autoridades de Roma. Eram pessoas, como vimos, desqualificadas. Eles mesmos foram desmascarados diante de todos os que estavam no templo. Todos os que estavam no templo ouviram o que para nós hoje entendemos que era de fato uma pergunta tão básica e simples. E aqueles que faziam parte do Sinédrio, as grandes autoridades eclesiásticas que faziam parte do Sinédrio, que estudavam muito, não sabiam responder uma pergunta de catecismo. E nós entendemos que não era porque eles não sabiam, era porque eles estavam comprometidos com o mal. Eles estavam com o seu caráter religioso, estava perdido. Eram pessoas desqualificadas, com caráter corrompido. A máscara caiu diante de todos os que estavam no templo. E com essa atitude, Jesus também não responde. Ele se valida do método rabínico.
Agora imagine a cara daqueles camaradas, né? Faziam parte do Sinédrio, o mais alto poder da igreja. Eram pessoas estudiosas e doutores da lei. A gente vê na palavra, eram os anciãos que ensinavam no templo, mas que não estavam ensinando coisa nenhuma, mas estavam contrariados com o ensino que Jesus estava ministrando. Lembrando que faziam do templo não um lugar de comunhão para estar cultuando, para estar aprendendo a palavra, mas fazendo da igreja uma feira livre. E vimos isso pela manhã. Então, meus amados, a falta de caráter destes sacerdotes, os principais, os anciãos, foi as suas ruínas. Eles estavam envolvidos e comprometidos totalmente com a corrupção. Abandonaram a justiça, o verdadeiro objetivo, que era administrar com justiça a vida cristã, religiosa naquele tempo, não cristã, porque cristã tornou-se depois de Cristo. Eles tinham que administrar a Torá, a vida baseada na Torá. O que era a Torá, pastor? Era o Pentateuco. Era o livro que eles tinham, os 5 livros de Moisés. Então era baseado nisso que eles regiam os judeus. Mas aí então eles não tinham mais moral ou caráter, perderam totalmente a credibilidade diante de todos que estavam ali no templo. E não pense que isso não corre de boca a boca, porque aquilo ali tornou-se, entre aspas, um desafio, onde todos ficaram esperando para ver o que aqueles camaradas iam responder. Eles perderam. E perderam de lavada para o Senhor Jesus, ficaram envergonhados. E aqueles que conheciam eles, camaradas que mandavam, que faziam e aconteciam, não responderam. Então eles perderam a moral diante do povo. E o que eu quero dizer com isso é que eles não tinham mais autoridade. Eles passaram diante do povo como pessoas sem autoridade nenhuma para fazer o que eles estavam fazendo. Que autoridade eles poderiam ter no Sinédrio diante do povo? Estavam totalmente desqualificados, autoridade zero. Eles não tinham sequer como representar um judeu diante de Roma. Eles não tinham como representar o povo na causa própria do próprio povo judeu perante Roma, mas estavam se submetendo às autoridades de Roma para que Roma pudesse atender aos pedidos deles quando tivesse que matar alguém. Sim, eles faziam o jogo, o tal do toma lá da cá. O Sinédrio, embora tivesse autoridade sobre os judeus, eles não tinham o poder de mandar tirar a vida. Eles levavam para Roma prender e aproveitavam e pedia a pena daquele camarada, e Roma concedia, porque havia um toma lá da cá. Então, nesta oportunidade, eu quero compartilhar, olhando de uma maneira, diante de tudo o que aconteceu neste cenário, convidar todos a um olhar bem introspectivo. Sim, quando eu falo introspectivo, é dentro de nós, em relação a tudo o que nós, como se estivéssemos naquele cenário. Como é que podemos nós olhar as nossas vidas diante de exemplos que aqueles que estavam no templo tinham e que nós, nos dias atuais, nós temos também? E como é que nós pensamos a respeito destas pessoas? É isso que eu quero convidar para a nossa reflexão. Eu quero que possamos entender que, como também somos vistos pelo adversário. Como é que o adversário, eu digo o adversário das nossas almas, não é adversário pessoa física, não falo isso.
Eu digo adversário das nossas almas. Nós temos diferenças? Temos, no sentido físico, mas nós temos que fazer conforme a lei, respeitar as autoridades no sentido físico e também no sentido espiritual. E no sentido espiritual, como é que o adversário, aquele que também é usado pelo mal, sob o poder do mal, como é que eles nos enxergam? É um desafio para que a gente possa entender isso. Como é que somos vistos? O adversário de nossas almas, ele nos vê quando nós temos uma vida de humildade, de submissão ao Senhor, que obedece em tudo a palavra de Deus. O adversário vê em nós o revestimento do poder de Deus. E este revestimento é o conferir da autoridade sobre as nossas vidas. Ele vê essa conferência do Senhor sobre as nossas vidas, o revestimento do poder. Sabemos que o adversário tem poder sobre qualquer pessoa simples. Sabemos que o diabo, vamos dar nome aos bois, né? Sabemos que o diabo, apenas para identificá-lo, ele tem poder sobre uma pessoa normal. Ele domina a pessoa. Mas quando ele vê um crente verdadeiramente, um crente em Jesus Cristo, ele enxerga a autoridade do Senhor Jesus sobre este crente. Ele enxerga a autoridade de Deus, e por maior que ele seja, e por menor que sejamos, o adversário tem que nos obedecer. Por menor que sejamos na casa do Pai, com a autoridade do Senhor Jesus sobre a vida deste menor da casa do Pai, sobre as nossas vidas, o adversário tem que nos obedecer. A autoridade, amados, é o poder de mandar. É autoridade, é uma definição. É o poder de se fazer obedecer. É um direito legal. Autoridade é um poder de mandar. É um poder de se fazer obedecer. É um direito legal que você exerce quando você recebe, quando você é conferido dessa autoridade. Prestem atenção, isto é no sentido físico e no sentido espiritual também. Então absorvam, abram o entendimento que Deus nos confere autoridade no sentido espiritual, por menor que sejamos e por maior que o adversário seja, ele tem que nos obedecer. O problema é que nós temos que obedecer. Nós temos que fazer aquilo que nos compete, obedecer em tudo ao Senhor, para estarmos conferidos de autoridade. E esse obedecer em tudo ao Senhor diz respeito a obedecer nossas autoridades, seja dentro da igreja, as autoridades que são colocadas sobre nós, as autoridades eclesiásticas, e também as autoridades fora da igreja, no sentido de vida secular, as autoridades governamentais. E nós precisamos entender que quando nós recebemos autoridade, nós estamos autorizados por alguém devidamente que nos dá esta autoridade. Nós somos autorizados por alguém que tem de fato autoridade. Era o que os judeus queriam saber. Por que ele está ensinando? Quem de nós aqui deu a sua autoridade? Porque eles se sentiam autoridade para autorizar alguém. Mas acontece que se nenhum deles ali, aqueles líderes, concedeu autoridade, então eles queriam saber quem é que está dando essa autoridade para ele fazer isso. Então a gente tem sempre que ter como base esse texto. Atentem bem.
Não há como uma pessoa exercer o ofício de mandar, não há como uma pessoa fazer uma pessoa obedecer se ela não for autorizada para tal. Porque quem obedece reconhece a autoridade. Quem obedece sabe que aquela pessoa que está sobre ela tem um revestimento de autoridade. E é um exemplo no sentido de vida secular. Quando nós vemos os policiais na rua, nós temos um respeito pelas autoridades. Se porventura formos abordados, nós sabemos que temos que tratar as autoridades, embora eles às vezes excedam, aí já não é autoridade, eu vou entrar, é autoritarismo, mas aqueles que têm a autoridade, que pede a documentação e tal, que está revistando, isso é um exemplo. A gente reconhece que aquela pessoa foi investida de uma autoridade. Tanto também no sentido espiritual, quando nós vemos na igreja uma pessoa que ela está ali dentro daquilo que se pode entender, dentro dos conformes da palavra, e você reconhece a autoridade sobre a vida dela. Essa pessoa aí eu respeito, essa pessoa aí eu ouço. E eu vou chegar nisso também, porque há muitos falsos profetas que a gente não tem como, de maneira alguma, parar para ouvir esses camaradas. Que autoridade eles não têm nenhuma. Eles mostram poder, mas a autoridade não tem. E já que falei sobre isso, mais importante não é o poder que a pessoa tem, mas a autoridade, a autorização para exercer o poder que tem. Por isso que eu falei, é um assunto pesado, um assunto denso, e eu quero me fazer entender, porque é um compartilhar de algo que faz muito respeito às nossas vidas no nosso cotidiano. Porque exercer o poder sem autorização não é autoridade. Exercer poder sem autorização é autoritarismo. Por isso que eu falei, o mais importante não é o poder. Não é o poder, é a autorização, é a autoridade. A autoridade se baseia na obediência, nós obedecemos. E por isso, então, se obedecemos, somos candidatos a uma autoridade, a receber, a ser conferido de autoridade. Então a autoridade se baseia na obediência e reconhecimento daquele que está sobre nossas vidas. Agora, nos submetemos, mas o autoritarista, ou aquele que é um autoritário, por assim dizendo assim, o autoritarismo, né? Aquele que é autoritário, ele se utiliza de artifícios, ele se utiliza até de força física, se necessário for, de ameaças para ser obedecido. Então, amados, somente são revestidos de autoridade, são conferidos de autoridade os que obedecem, os que reconhecem a autoridade. Aprendemos a respeitar as autoridades. Nós aprendemos isso na casa de Deus. Quem tem poder é a autoridade e não o autoritário. É algo que precisamos trazer para o cotidiano e entendimento disso para as nossas vidas. Pois os que exercem o poder de maneira autoritária, e assim como temos visto nos dias atuais, eram aquelas pessoas também lá no Sinédrio. Eles exerciam o poder com autoritarismo. E vejam bem aqui que eu estou falando da palavra de Deus. Se há alguma relação com o que está acontecendo em nosso país, foi mera coincidência. Percebemos que as autoridades que deveriam, naquele tempo, mostrar condições para defender o povo perante Roma, eles estavam totalmente desqualificados. E mediante aquilo, então, estavam usando de autoritarismo sobre o povo.
Os líderes religiosos estavam impondo uma autoridade que não tinham, era uma autoridade zero. Amados, na verdade, o que falta para eles era permanecer no caráter cristão. Foi o que faltou a eles. Ratificando então, a autoridade só tem quem é revestido, quem é autorizado. Se a pessoa não respeita, não honra uma autoridade, seja eclesiástica, seja governamental, esta pessoa, ela não tem como ser conferida de autoridade. Não tem como ser uma autoridade. Não à toa aí existem muitos dentro da casa do Senhor que são submissos, até mesmo dentro da igreja. Respeitam as autoridades dentro da igreja, mas quando estão fora delas, falam à torta e à direita das autoridades governamentais. Não respeitam as autoridades constituídas conforme a palavra do Senhor nos ensina. Não reconhecem e nem tampouco oram por elas conforme a Bíblia nos ensina. Para que a gente possa entender, é nesse segmento que quero manter o entendimento, a autoridade secular e a autoridade eclesiástica. Para que a gente possa bater nessa tecla e a gente está preparado para receber as outras partes do conceito de autoridade. E vejam que o próprio Senhor Jesus, ele reconheceu a autoridade de Pilatos. Guardem isso, o Senhor Jesus, ele reconhecia a autoridade de Pilatos sobre a sua própria vida. Isso está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, versos 10 e 11. Eu anotei aqui, acompanhe. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então, até o Senhor Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos. Quem não se submete à autoridade não é revestido e não tem como ser revestido da autoridade. Jesus, ele tinha lá, inicialmente, antes do seu ministério, lá pelos seus 12 anos, vamos lá no início, ele, junto com a família, eles foram para a festa da Páscoa. Então, eles saíram de Nazaré em caravana, e aí acabou ali os dias da festa da Páscoa, aquela caravana voltou, e Jesus ficou em Jerusalém. E os pais, José e Maria, pensando que ele estava no meio do povão ali, seguindo na caravana. A preocupação foi tamanha que eles voltaram procurando por Jesus, de modo que eles voltaram, passaram pela caravana e não encontraram Jesus. Então eles voltam para Jerusalém, e lá encontra Jesus ensinando no templo. Atentem isso, com 12 anos, Jesus revestido de poder. Ele estava cheio da graça de Deus. Eu tenho que fazer com que vocês entendam isso. Jesus estava cheio do poder, cheio da graça de Deus, ensinando aos doutores da lei, que se admiravam do conhecimento e das respostas que ele dava. E ali, os pais chegam e interrompem aquele momento de Jesus. Percebam como a coisa é. Os religiosos, anos depois, interrompem o ensino do Senhor Jesus, perguntando quem lhe conferiu a autoridade. Aos 12 anos lá atrás, os pais, quando viram Jesus no templo,
Eles interrompem aquele momento de Jesus. Jesus, cheio do poder, cheio da graça do Senhor, e eles perguntam: filho, por que você fez isso conosco? Por que você fez isso com a gente? Os pais questionam Jesus. E ele responde: ué, não sabe que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Vejam lá em Mateus, é algo maravilhoso. Não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Jesus, cheio do poder, cheio da graça de Deus, respondendo tudo que os doutores da lei queriam e não tinham até conhecimento, estavam admirados com o conhecimento de Jesus. Mas Jesus, mesmo, isso é revelador, gente, mesmo cheio do poder, cheio da graça de Deus, ele se submeteu à autoridade dos seus pais. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele se submeteu a José e a Maria, mesmo estando cheio do poder. Ele reconhece a autoridade de seus pais e volta com os pais para casa. É algo maravilhoso, gente. É algo maravilhoso. Ele volta para Nazaré com os pais. Os pais vão lá buscar ele. Ele não ficou lá, não. Mesmo ele estando cheio do poder. Vejam bem, que exemplo maravilhoso de Jesus ainda aos 12 anos. Não discutiu em nada com os pais. Só informou o que lhes era devido saber. Mas quando disse vamos para casa, vamos para casa. Que maravilha isso, gente. Entenderam? Jesus tinha poder aos 12 anos, mas os seus pais tinham autoridade. Que maravilha, gente, que maravilha isso. Amados, o que eu quero dizer com isso nesse exemplo de Jesus? Nós podemos ter sabedoria, nós podemos ter força, nós podemos ter até unção para fazer determinadas coisas, mas se nós não tivermos autoridade, se não tivermos autorização, isso tudo não vale nada para Deus. As pessoas podem nos olhar e achar que nós somos cheios do poder. Poxa, essa pessoa é cheia do poder, essa pessoa, ela sabe fazer a coisa, essa pessoa, ela tem poder, mas não tem autoridade, não tem autorização, não é revestido. É disso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Teremos sim, sempre autoridade sobre as nossas vidas. E nós teremos que nos submeter às autoridades, sermos obedientes às autoridades, se quisermos ser conferidos do poder de Deus, se quisermos ser enxergados pelo adversário como quem tem de fato a marca de Cristo, a marca de quem obedece, a marca de quem tem autoridade. O que adianta ter poder se não tem autoridade? Mais importante que o poder é a autorização para exercer o poder. É a autoridade. Então eu volto a frisar que este encontro, neste compartilhar de pão, é apenas para falar das autoridades dentro e fora da igreja. Não adianta ter tanto desembaraço para fazer as coisas dentro da casa de Deus, se aqui fora você não guarda a sua língua, só assim mesmo, falando mal do governo, falando mal do Estado, falando mal das autoridades constituídas. Então, para Deus não adianta nada você ter um desembaraço para fazer tanta coisa na casa de Deus, e aqui fora, quando você vê na televisão determinadas situações, ao invés de orar, você mete o pau também. Também é um ladrão. Gente, mas a gente tem que aprender a nos conter, a guardar a nossa língua, a cerrar os nossos lábios, entregue em oração a Deus. Que é, a gente sabe que é, não adianta falar, é. E agora, né, até proibido nós estamos de falar que é. Mas a gente tem que respeitar.
Temos que respeitar, temos que orar, seguir conforme a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos orienta. Orar pelas autoridades. Agora, se muitos estivessem no lugar de Jesus naquele momento em que ele estava sendo ali arguído, que ele estava ali diante de Pilatos, eu acredito que tem aí uma rapaziada que ia mandar descer os anjos do céu e mandar acabar com tudo. Ia acabar com tudo. Ia acabar com o plano salvífico. Ia acabar com tudo. Não ia ter plano salvífico. A humanidade não voltaria para Deus. Por isso que não adianta. Não tinha que ser você, não tinha que ser eu, não. Tinha que ser Jesus mesmo. Porque ele falou, Pai, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou até o fim. Embora ele quisesse, a gente até sabe, ele se mostrou ali naquele momento, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele logo se recuperou. Peraí, que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Ele foi para a cruz por mim e por você, porque ele estava conferido de autoridade. A autoridade, amados, ela também obedece. A autoridade, ela não manda só não. Ela faz junto. Isso já é mais um assunto que eu vou tentar compartilhar com os amados mais à frente. Então, eu quero mais uma vez ratificar. Não adianta ter sabedoria, inteligência, graça, poder, se não tiver autorização para exercer tudo isso, para fazer tudo isso. É zero diante do Senhor. Só é conferido de autoridade quem respeita as autoridades eclesiásticas e governamentais. Como eu disse, não adianta dentro da igreja você obedecer, aqui fora você mete o pau nas autoridades. E às vezes até na autoridade eclesiástica também. Não gostei da atitude daquele pastor, não gostei da atitude daquele diácono. Você está sendo rebelde. Então, amados, são palavras duras, contundentes, igual ao apóstolo Paulo, quando pregava lá. Eram palavras contundentes para marcar a pessoa. E é justamente o que eu quero trazer para nossas vidas hoje. São palavras que eu estou frisando. Obediência, orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, para que isso possa fazer parte do nosso cotidiano. Não adianta chegar e lançar esse assunto autoridade na sua extensão, em tudo que a autoridade significa. Lembrando que Satanás não respeita aquele que não é conferido de autoridade, aquele que não se sujeita ao seu pastor na igreja. Aí quer mandar em Satanás? Satanás vai cirandar ele. Respeita o seu pastor dentro da igreja. E mais do que isso, respeita as autoridades fora também, porque você pensa que não, isso também o adversário percebe e usa isso contra as nossas vidas. Pô, você quer mandar em mim, cara? Você quer mandar em mim, você toda hora mete o pau no teu governo, toda hora você fala mal do teu líder. É desse jeito. Então, amados, é um assunto muito extenso e eu quero parar por aqui. Este é um assunto que eu espero que todos tenham entendido, que é de uma maneira básica, conforme básica era a pergunta que o Senhor Jesus fez às lideranças daquele passado, né? Então é algo básico, respeitar dentro e fora da igreja. É uma coisa que tem que estar dentro de nós. Sejamos sujeitos às autoridades, não só dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes da igreja. Então, amados, eu quero aqui pedir que o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse, se a gente estivesse no lugar do Senhor Jesus Cristo quando Pilatos estava falando aquilo para ele, aí eu tenho autoridade sobre você. Cara, ele falou isso para Jesus. E quantos no lugar do Senhor Jesus tinham acabado com tudo? De fato, acabar com tudo. Então, amados, que o caráter de Cristo esteja sobre as nossas vidas, para que possamos praticar diariamente, durante a nossa caminhada rumo à eternidade com o Pai. Amém? Que esta mensagem faça muito bem a sua vida. Que eu espero que esse pedaço de pão tenha descido
não de maneira atravessada, mas de maneira bem gostosa, porque de fato é muito gostoso quando a gente se rende à palavra de Deus, quando a gente se deixa vencer pela palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra com cada irmão, com cada irmã e com cada um daqueles que ainda estarão acessando esse trabalho. Obrigado já porque nesta manhã a resposta desta mensagem tem sido algo maravilhoso. Obrigado pelas pessoas que pararam para assistir, tanto pela manhã e que também irão assistir este conteúdo que estará disponível a todos quantos assim desejarem aprender, acessar, receber em sua vida. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te peço que as bênçãos do Senhor esteja sobre cada vida que participou e que irá participar ainda deste culto. Que o Senhor abençoe as suas vidas, suas casas e suas famílias. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. E mais uma vez, quero me despedir dos meus irmãos, agora com a bênção apostólica. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, não tão somente hoje, mas até o fim da nossa caminhada terrena rumo à eternidade. Amém. Até o próximo domingo no nosso culto online em Ninovica, às 8h30 e às 18 horas do próximo domingo. Se houver alguma mudança, eu aviso durante a semana. Amém? Eu fico feliz que eu recebi um convite do meu pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo. Eu ainda vou confirmar. Por isso que eu estou falando, se houver alguma mudança, eu aviso durante a semana. Pastor Edivaldo, que compartilhamos de um estudo muito interessante e também de congressos também da Casa do Senhor, e eu quero ouvir a proposta que ele tem para a minha vida. Peço as orações dos irmãos. Que Deus abençoe a todos que participaram e que irão participar. Estamos de volta, se assim Deus nos permitir, no próximo domingo e também amanhã e de segunda a sexta-feira no Acorda Brasil, na nossa oração diária. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Maravilha.